Olá, tudo bem? Como você vai? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre perguntas que os clientes fazem para mim nessa situação que nós vivemos hoje, né? Então temos o tarifaço, temos queda em exportação, clientes perdendo clientes internos, porque a disputa interna ficou muito mais pesada, não é? Porque se eu perco lá fora, eu tenho que manter margens, eu tenho que manter vendas e eu vou buscar o que eu tenho aqui dentro de casa. E o Brasil é um mercado consumidor bastante alto, né? Bom, então aí a gente tem alguns caminhos. E aí eu listo 5 caminhos para você e que eu venho também recomendando para os clientes. Então, um deles é o que muitos estão fazendo, que é um rebrand. Então, o que significa isso? Nós recentemente fizemos estudo para um cliente, onde nós fomos perguntar para os clientes desse meu cliente quais produtos dessa empresa eles conheciam, e bateu em 40%, ou seja, 60% do portfólio não conheciam. Quando pedia para associar a marca a alguma coisa, questões subjetivas, então, por exemplo, se a marca tal entra na sua casa, quem é essa marca? Apareceram coisas que não tinham nada a ver com o posicionamento. Então, quando você percebe isso, está na hora de sair desse conforto do dia a dia e começar a repensar. Esqueça essa história de missão, visão, essa história que, se perguntar para o seu colega do lado, ele não sabe qual que é a missão da companhia. Então essa história de uma nova comunicação, um reposicionamento, um rebrand, uma revisão da marca, marcas que assinem aquilo que elas fazem, não adianta você ter a marca e esperar que o cliente descubra quem é você nesse mundo dos negócios, tá? Um segundo ponto são novos canais ou novos segmentos. Você pode ter, hoje a gente, um estudo que fizemos para um cliente também, ao invés de aumentar o portfólio de produto, nós fomos procurar para ele novos segmentos onde ele poderia vender esses produtos. E com isso ele conseguiu 18,5% de aumento nas suas vendas. Então, manteve o portfólio de produto. Tem um livro bem interessante chamado Nudge, que explica um pouco também que a gente não precisa ter um amplo portfólio. Nós precisamos ter portfólio que interessa ao mercado. E às vezes você tem um portfólio que interessa, mas você não sabe a quem interessa. Então, comece a pesquisar novos segmentos. E também você pode fazer novos canais, tem uma loja em company, tem diversos caminhos aí. Estou dando caminhos para a gente sair do sufoco, literalmente. Terceiro, então o outro seria realmente novos produtos, novos serviços. Como é que você faz novos produtos, novos serviços? Não pode sair da sala de reunião isso daí, tem que sair do cliente. É um pouco que a gente chama de cocriação de valor. É entender do cliente o seguinte: bom, o que faria você dormir melhor? O que te incomoda hoje que a gente poderia resolver? Ou o que andam fazendo que você está observando e que hoje a minha empresa não entrega, mas eu posso pensar nisso para você? Tanto em novos produtos quanto em novos serviços. E às vezes um novo produto é melhoria naquilo que eu já entrego. E um novo serviço é tornar a vida desse cliente um pouco mais tranquila. Então você percebe que a gente vai construindo um jeito de blindar o cliente, quer seja com uma nova comunicação, quer seja com ampliando o meu leque de serviços, mas perguntando para ele. Não esquece a sala de reunião. Põe a cara para fora da sala de reunião, olha o mercado e vai entender quais são as tendências, quais são os movimentos do mercado e como a sua empresa pode se aproveitar disso. O quarto ponto, aí já começa, você vê que eu estou indo do mais fácil para o mais complexo, né? Você tem novas tecnologias, novos designs, etc. Tudo isso envolve um pouco mais de complexidade do que aquele primeiro ponto que eu comentei, de um rebranding, por exemplo, tá? Então, quando a tecnologia ela está muito associada com a própria evolução do seu cliente. Então, quando você, se você é B2B, você vende para um cliente, esse cliente vende para um outro. Então, você pode ir questionar esse consumidor final e ver onde esse seu cliente pode ajudar o consumidor final. Então, você vê que isso mistura prestação de serviço, porque você entendeu o consumidor dele, com, olha, precisamos aqui pensar em novas tecnologias, porque o mercado está demandando ou mais agilidade, ou está demandando alguma situação, e pense que
novas tecnologias também não é reinventar a roda, às vezes é fazer ela andar um pouquinho mais rápido, tá? Lá. A quinta é a mais complexa, que são novos países, novos mercados, novos negócios e tal. Quando a gente fala vamos pensar, novos negócios, não se confunda com novos produtos. Eu estou falando o seguinte, o que é que a companhia também pode ampliar em termos, fazer talvez uma spin-off em alguma categoria que hoje ela vende muito, mas pode se tornar um negócio separado da empresa, né? Isso já aconteceu com um dos nossos clientes. Então você tem um produto que ele é tão sucesso que ele pode se tornar um novo negócio e ter subprodutos nesse novo negócio, tá? A outra são, por exemplo, novos países. E entrar em novos países não é fácil. Mas hoje nós somos um país pouco exportador, porque a gente tem um consumo interno muito grande. Eu acho que tem um pouco de preguiça, eu falo isso às vezes, como sou conselheiro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eu comento isso às vezes, o empresário brasileiro parece que dá trabalho exportar, nós temos tantas oportunidades de exportação aqui muito próximo, muitas vantagens para as empresas brasileiras que vale a pena você pensar a respeito disso. E eu sempre digo assim, olha, temos mais de 170 países no mundo, então temos 170 oportunidades de fazer novos negócios. Tá? Então, eu acho que esses pontos ajudariam muito a você pensar, bom, como é que eu vou resolver esse problema de que eu exportava, meu consumo caiu, ou até mesmo porque a gente viu um primeiro semestre muito complicado para muitas empresas, cumprir metas não foi muito fácil. Então, vamos só retomar. Ponto 1, nova relação, nova comunicação, rebrand. Ponto 2, novos canais, novos segmentos. Ponto 3, novos produtos, novos serviços. Ponto 4, novas tecnologias, novos designs. E ponto 5, que é o mais complexo, são novos países, novos mercados e novos negócios. Então essa é a dica para a gente pensando aí durante essa semana e levar para a sala de reunião, falar, por onde nós vamos começar, tá bom? Eu começaria lá pelo mais simples. E pensa sempre no seguinte, tudo isso aí tem a ver com blindar os clientes, ampliar meus negócios junto à minha base de cliente e construir inovação, tá? Então eu não estou nem falando em conquistar novos clientes, estou falando assim, blinda quem está com você e amplie negócios dentro desse cliente, que tem um custo muito menor para a sua empresa, tá bem? Então, bons negócios e a gente se vê logo mais. Um abração.